A história de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas sua profundidade vai além do simples relato de um homem que construiu uma arca para salvar a si mesmo, sua família e os animais. Noé é uma figura de fé, obediência e renovação em meio à destruição. Quando pensamos em Noé, frequentemente imaginamos a imagem de um homem com um martelo na mão, cercado por animais, prestes a enfrentar um dilúvio. Porém, para além dessa imagem, a história traz lições essenciais sobre a relação entre a humanidade e Deus, sobre como a obediência pode ser um ato de coragem e sobre a esperança que surge mesmo nas situações mais desesperadoras. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo do Saber. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos e acompanhar nossa jornada de exploração e conhecimento. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Este vídeo tem como objetivo explorar a história de Noé conforme é apresentada na Bíblia, com um olhar detalhado sobre as circunstâncias que levaram à decisão de Deus de enviar o dilúvio, o chamado de Noé e sua resposta, a construção da arca e, finalmente, o novo começo que a humanidade recebeu após a tempestade. Não se trata apenas de uma história do passado, mas de uma narrativa atemporal que oferece lições valiosas para todos nós. Convidamos você a refletir junto conosco sobre os temas de fé, obediência e renovação. A cada passo da jornada de Noé, será possível enxergar como suas escolhas impactaram não apenas sua vida, mas também o futuro de toda a criação. Independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual, esta história oferece ensinamentos profundos e poderosos sobre a perseverança e a confiança em Deus. Agora, vamos iniciar nossa jornada e mergulhar no contexto do mundo de Noé, entendendo o que levou à decisão divina que mudou o curso da história. Ao entendermos o estado da humanidade antes do dilúvio, veremos como a maldade havia se espalhado pela terra, preparando o cenário para a escolha de Noé e o começo de uma nova era. Contextualização do mundo de Noé. Antes de falarmos sobre Noé e sua missão divina, é essencial compreender o contexto do mundo em que ele vivia. A terra, conforme descrita na Bíblia, estava em um estado de corrupção profunda. Gênesis 6:5 nos diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." Este versículo revela o quão distantes da moralidade e da justiça de Deus as pessoas haviam se afastado. A humanidade, ao longo dos anos, se entregara à violência, ao pecado e ao egoísmo, deixando para trás qualquer vestígio de bondade ou justiça. A terra, que deveria ser um lugar de harmonia e paz, havia se tornado um reflexo da depravação humana. Este cenário era tão alarmante que a Bíblia descreve que Deus ficou arrependido de ter criado o ser humano. Esse lamento é registrado em Gênesis 6:6. "E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração." Deus, que é justo, não podia ignorar a maldade que se espalhara pela terra. O pecado humano não poderia continuar a ser tolerado por mais tempo, e ele decidiu que seria necessário um juízo divino. Esse juízo se manifestaria através do dilúvio, uma purificação radical para eliminar a corrupção e dar um novo começo à criação. Em Gênesis 6:7, Deus diz: "Destruirei de sobre a face da terra os homens que criei, desde o homem até os animais, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito." No entanto, mesmo diante desse juízo iminente, Deus não desejava destruir a humanidade completamente. Em sua misericórdia, ele encontrou um homem justo, que não se corrompera como os outros. Esse homem era Noé. Deus, então, decide dar a Noé uma missão de grande importância.
A história de Noé começa a se desenhar não apenas como a história de um homem fiel, mas como um ponto de inflexão para toda a humanidade. Noé seria o escolhido para ser o instrumento de salvação, para garantir a continuidade da vida na terra e o restabelecimento da harmonia divina. Noé, sendo justo e temente a Deus, se destaca como um exemplo de fé em tempos de corrupção. Esse momento na história de Noé nos ensina algo importante sobre a natureza de Deus. Enquanto ele é justo e não pode tolerar o pecado para sempre, ele também é misericordioso e sempre busca oferecer uma oportunidade de redenção. A história de Noé revela o equilíbrio perfeito entre a justiça divina e a graça de Deus, que oferece a chance de recomeço mesmo após o juízo. A decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi uma ação impensada ou repentina. Foi uma resposta à condição do mundo, uma medida para restaurar a criação à sua pureza original. Deus não agiu sem antes demonstrar sua paciência e justiça, oferecendo um espaço para arrependimento e a chance de salvação. A escolha de Noé para cumprir uma missão tão grandiosa mostra que, mesmo em tempos de grande corrupção, a fidelidade a Deus é sempre recompensada. Agora que entendemos o contexto do mundo de Noé, podemos ver como a escolha de Deus por Noé não foi apenas um acaso, mas uma intervenção divina planejada para restaurar a terra. A questão que surge é: como Noé responderia a esse chamado divino? A partir deste momento, a história de Noé se intensifica, e é aqui que o chamado de Deus para ele se revela de forma surpreendente. No próximo capítulo, vamos explorar como Noé recebeu a missão divina e como sua fé e obediência seriam testadas de maneira profunda. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo do Saber. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos e acompanhar nossa jornada de exploração e conhecimento. Clique no botão de inscrição agora mesmo. O chamado de Noé. Após a descrição do cenário de corrupção no mundo, a história de Noé ganha um novo rumo com o chamado divino. Em meio à maldade generalizada, quando tudo parecia perdido, Deus vê em Noé um homem justo, fiel e obediente. Em Gênesis 6:8, lemos: "Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor." Esse versículo é fundamental, pois aponta para a razão pela qual Noé foi escolhido. Ele era um homem que, apesar do caos ao seu redor, mantinha sua integridade e sua fé em Deus. Deus então revela a Noé uma missão incomum: a construção de uma arca, uma gigantesca embarcação destinada a sobreviver ao grande dilúvio que estava por vir. Em Gênesis 6:14, Deus dá instruções claras e precisas sobre como deveria ser a arca. "Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calafetarás com betume por dentro e por fora." A tarefa parecia impossível, e a construção da arca era algo que desafiava a lógica humana. Noé deveria construir uma estrutura imensa, sem nunca ter visto um dilúvio. E ainda assim, confiar plenamente nas palavras de Deus. Para compreendermos melhor a magnitude dessa missão, é importante considerar as dimensões da arca descritas na Bíblia. Gênesis 6:15 especifica que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para termos uma ideia, um côvado corresponde a cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca deveria ter aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, o que torna esse projeto algo grandioso e desafiador, tanto em termos de recursos quanto de mão de obra. A missão de construir a arca exigia não apenas habilidades práticas, mas também uma fé inabalável.
Noé não questionou os planos de Deus. Ele confiou plenamente, sem hesitar, mesmo sabendo que sua missão seria incompreendida por todos ao seu redor. Por isso, o ato de obedecer a Deus e seguir suas ordens com tanta precisão se torna um exemplo claro de fé verdadeira. Em tempos de incredulidade, como o de Noé, agir de acordo com a vontade divina exige coragem e uma confiança profunda no Senhor. A resposta de Noé a esse chamado é um modelo de obediência que podemos levar para nossas vidas. Não se tratava apenas de construir uma arca física, mas de construir um abrigo de fé, uma obra que transcenderia o espaço físico e se tornaria um símbolo da confiança em Deus. Noé sabia que a sua ação tinha um propósito maior, que ultrapassava o entendimento imediato de seus contemporâneos. Ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus, mesmo sem ver o dilúvio com seus próprios olhos, mesmo sem evidências visíveis de que o juízo divino estava prestes a se cumprir. A obediência de Noé foi uma resposta direta ao chamado de Deus. Ele não questionou, não procurou explicações ou exigiu sinais adicionais. Em um momento de profunda crise e corrupção, Noé escolheu ouvir a voz de Deus e agir de acordo com ela. Essa fé e confiança em Deus, mesmo sem compreensão total dos desígnios divinos, nos ensina muito sobre como devemos viver nossas próprias vidas. Às vezes, somos chamados a tomar decisões que não fazem sentido para o mundo ao nosso redor, mas que são fundamentais para o plano de Deus para nossas vidas. Noé, portanto, é um exemplo de como a obediência a Deus não depende de compreender completamente o propósito por trás de sua ordem. O que importa é confiar que Deus sabe o que está fazendo e que sua vontade é sempre a melhor escolha, independentemente das circunstâncias. Além disso, a construção da arca teve outro aspecto importante. Noé não estava sozinho nessa tarefa. A Bíblia nos diz que ele foi acompanhado por sua família. Em Gênesis 7:1, Deus diz a Noé: "Entra na arca tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração." Essa frase destaca que, além de Noé, sua esposa, filhos e noras também foram parte desse plano divino. A fé de Noé se refletia também na sua família, que o apoiava e estava disposta a obedecer a Deus junto com ele. Imagine a vida de Noé e de sua família nesse período de construção. Durante anos, eles trabalharam sem descanso, com uma tarefa monumental pela frente, e enfrentaram a descrença e zombarias da população ao redor. A arca, sendo uma estrutura tão imensa e aparentemente inútil, era um alvo fácil de ridicularização. Muitos provavelmente duvidavam de que o dilúvio fosse realmente acontecer. Mas Noé e sua família continuaram firmes, porque sabiam que estavam realizando a vontade de Deus. O fato de Noé não estar sozinho nessa missão é um ponto crucial. Isso nos lembra de que a fé e a obediência a Deus muitas vezes precisam ser um esforço coletivo. No caso de Noé, sua obediência não só salvou a sua própria vida, mas a de sua família também. Isso mostra a importância de termos uma base sólida de fé em nossos laços familiares e comunitários. Pois, em tempos difíceis, a unidade e a colaboração podem ser fundamentais para cumprir o propósito de Deus. Ao refletirmos sobre o chamado de Noé, vemos que ele não foi apenas uma missão de construir uma arca, mas uma oportunidade de demonstrar fidelidade a Deus em meio à adversidade. A missão de Noé foi um testamento de que, em tempos de crise, a obediência a Deus é o único caminho que leva à salvação. Com Noé aceitando o chamado e começando a construção da arca, a história segue para o longo e árduo processo dessa tarefa monumental. No próximo capítulo, exploraremos em detalhes como a construção da arca se desenrolou e o impacto dessa missão tanto para Noé quanto para sua família.
Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo do Saber. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos e acompanhar nossa jornada de exploração e conhecimento. Clique no botão de inscrição agora mesmo. A construção da arca, com o chamado de Deus claro e o propósito divino estabelecido, Noé agora se via diante de uma tarefa monumental: construir uma arca que seria a salvação para sua família e para os animais da terra. As instruções que Deus lhe deu eram detalhadas e precisas, e a magnitude da missão era algo sem precedentes. A arca deveria ser uma estrutura colossal, capaz de resistir à força devastadora do dilúvio que, segundo Deus, viria para destruir toda a vida sobre a terra. Noé, sem hesitar, seguiu as ordens divinas, pois sabia que essa era a única maneira de preservar a vida. A primeira pergunta que surge ao pensarmos sobre a construção da arca é: como Noé conseguiu realizar essa obra tão grandiosa? Em uma época sem as ferramentas e tecnologias modernas, a construção de uma estrutura tão imensa exigia não apenas um esforço físico gigantesco, mas também uma enorme fé e perseverança. O tamanho da arca era impressionante: cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, como mencionado anteriormente. Para colocar isso em perspectiva, era maior do que muitos dos navios modernos de carga. A arca precisava ser resistente, pois deveria enfrentar um dilúvio que cobriria toda a terra. É importante notar que, apesar de Noé ter recebido uma tarefa tão imensa, a Bíblia não descreve nenhum sinal de dúvida ou desespero por parte dele. Ao contrário, Noé se dedicou ao trabalho de forma incansável. A construção da arca durou muitos anos, e não há indícios de que ele tenha interrompido o processo ou tenha se desviado do plano de Deus. A fé de Noé foi posta à prova, não apenas pelo tamanho do projeto, mas também pela longa espera e pelas circunstâncias que o rodeavam. Enquanto Noé e sua família trabalhavam na construção da arca, é possível imaginar o que acontecia nas vilas e cidades ao redor. A Bíblia não menciona isso diretamente, mas podemos deduzir que o povo zombava de Noé e questionava sua sanidade. Construir uma arca em um mundo onde o dilúvio parecia uma ideia absurda, provavelmente era visto como uma loucura. Noé estava isolado, não só fisicamente, mas também espiritualmente, uma vez que sua fidelidade a Deus o afastava das atitudes da maioria das pessoas ao seu redor. O próprio tamanho da arca se tornava uma declaração pública do que estava por vir. Não era uma construção discreta, mas uma obra grandiosa que chamava a atenção de todos. Cada tábua colocada, cada prego batido, era um lembrete da palavra de Deus e do juízo iminente. Noé, entretanto, não foi influenciado pelas zombarias ou pela incredulidade da sociedade. Sua missão era clara e ele estava decidido a cumpri-la até o fim. Ele acreditava que Deus sabia o que estava fazendo e que sua obediência seria a chave para a salvação. A participação da família de Noé também foi fundamental. Embora Noé fosse o principal responsável pela construção, ele não estava sozinho. Sua esposa, filhos e noras estavam com ele, ajudando no trabalho árduo. É fascinante pensar sobre o impacto que essa missão teve na vida deles. Embora a Bíblia não entre em muitos detalhes sobre o trabalho deles, é possível imaginar que todos participaram ativamente na construção da arca. O esforço coletivo da família de Noé foi essencial para o sucesso do projeto. Este momento destaca a importância da unidade e da colaboração dentro da família, especialmente em tempos de crise. Quando Deus chama um membro da família como Noé, ele também convoca todos os outros para participar do propósito divino. A obediência de Noé não apenas impactou sua vida,
mas também moldou a vida de toda a sua família. Essa colaboração familiar reflete a natureza da missão divina. Ela não era apenas uma tarefa para Noé, mas uma oportunidade para todos na sua casa estarem envolvidos no plano de salvação. A fidelidade de Noé à missão de Deus, combinada com a obediência e o trabalho conjunto de sua família, criou um testemunho de fé e unidade que ultrapassou os desafios que enfrentaram. Os desafios durante a construção eram muitos. Para Noé e sua família, não era apenas uma questão de construir uma arca, mas de fazer isso em um ambiente onde sua fé era constantemente desafiada. A descrença de todos ao redor e a longa espera por algo que parecia improvável exigiam paciência e determinação. A construção da arca foi um verdadeiro teste de fé. Cada dia que passava, Noé sabia que estava mais perto de cumprir a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo as adversidades se tornavam maiores. A crítica e o ceticismo das pessoas ao redor provavelmente aumentavam à medida que o tempo passava, tornando a tarefa ainda mais desafiadora. Mas Noé perseverou. Ele continuou a trabalhar sem questionar o plano de Deus, sem tentar entender todos os detalhes, mas simplesmente obedecendo. Em Hebreus 11, 7, a Bíblia fala sobre a fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado acerca das coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Este versículo resume perfeitamente a atitude de Noé. Ele sabia que a obra que estava fazendo tinha um propósito muito maior do que ele poderia compreender no momento. À medida que a construção da arca avançava, o povo ao redor de Noé provavelmente continuava sua vida como se nada de anormal estivesse acontecendo. Isso nos lembra que muitas vezes, em nossas próprias vidas, somos chamados a agir de maneira diferente do resto da sociedade. Noé não foi influenciado pela maioria, que estava envolvida em suas próprias vidas e preocupações. Ele foi fiel ao chamado de Deus e essa fidelidade teve um impacto eterno. O trabalho de construção da arca, que durou dezenas de anos, pode ser visto como um grande símbolo de paciência e dedicação. Embora as dificuldades fossem imensas, Noé nunca perdeu o foco. Sua confiança em Deus o manteve firme em sua missão. Ele sabia que, embora não entendesse completamente o plano divino, seu papel era agir com fé e obediência. Quando a arca finalmente começou a tomar forma, Noé sabia que estava se aproximando do fim de um capítulo e do início de outro. O trabalho árduo e a dedicação de tantos anos estavam prestes a dar frutos. A arca seria mais do que uma simples embarcação. Ela seria o refúgio seguro para sua família e para a criação que Deus desejava preservar. A construção da arca não foi apenas um feito físico, mas também um testemunho de fé e perseverança. Agora que a arca estava completa e a missão estava quase cumprida, o momento de entrar na arca chegava. O dilúvio estava prestes a começar e a história de Noé daria seu próximo passo para a realização do plano divino. No próximo capítulo, exploraremos o momento crucial em que Noé e sua família entram na arca e o dilúvio começa, transformando completamente o curso da história da humanidade. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo do Saber. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos e acompanhar nossa jornada de exploração e conhecimento. Clique no botão de inscrição agora mesmo. O dilúvio. Após anos de trabalho árduo na construção da arca, o momento final chegou. Noé, sua família e todos os animais destinados a sobreviver ao dilúvio estavam prontos. O plano divino estava prestes a se concretizar e a terra seria purificada pela água.
O dilúvio, que até então parecia algo distante e difícil de imaginar, logo tomaria forma, trazendo consigo o juízo e a renovação prometidos por Deus. Em Gênesis 7, 11 e 12, lemos: No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Este versículo nos dá uma visão do que aconteceu quando Deus decidiu enviar as águas sobre a terra. O dilúvio não foi causado apenas pela chuva, mas também pela ruptura das fontes do grande abismo, o que significava que as águas subterrâneas que estavam guardadas nas profundezas da terra se elevariam e se juntariam à chuva que caía do céu. Esse evento natural, totalmente incomum, foi uma manifestação direta do poder de Deus e de seu juízo sobre a humanidade corrupta. A Bíblia descreve que, ao longo de 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou e as águas subiram, cobrindo toda a terra. A magnitude do dilúvio foi tamanha que todas as altas montanhas que havia debaixo do céu foram cobertas. Gênesis 7:19. A destruição foi completa e devastadora. A água cobriu tudo, sem exceção. Nenhuma forma de vida sobre a terra conseguiu sobreviver fora da arca. A destruição foi um juízo direto sobre a maldade e o pecado que haviam se espalhado pela terra, mas também um sinal da renovação que estava por vir. Para Noé e sua família, o dilúvio representou um momento de isolamento e provação. Eles estavam dentro da arca, rodeados pelas águas, sem saber o que aconteceria a seguir. A arca, que representava a obediência, a fé e a confiança em Deus, agora se tornava o único refúgio seguro no meio de um mundo em colapso. Durante todos os 40 dias de chuva, Noé e sua família deveriam ter enfrentado a ansiedade e o medo, mas também a certeza de que estavam ali por um propósito divino. O que parecia ser uma catástrofe sem fim, na verdade, era parte de um plano de renovação e salvação. A experiência de estar dentro da arca, observando o mundo sendo destruído ao redor, deve ter sido incompreensível. Noé sabia que o juízo estava acontecendo, mas também sabia que estava protegido, pois ele havia obedecido à voz de Deus. A arca, que antes era um projeto árduo de construção, agora se tornava um símbolo de salvação. Cada movimento da água, cada onda que batia contra a arca, lembrava a Noé e sua família que a decisão de confiar em Deus era a única escolha que poderia levá-los à segurança. A preservação da criação também foi um elemento central no dilúvio. Deus não apenas destruiu a humanidade corrupta, mas também preservou a criação que ele havia feito. A arca foi o refúgio para os animais, que foram levados por Noé conforme as instruções de Deus. Gênesis 7, 14 e 16 descreve: Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todos os animais de 4 patas conforme a sua espécie, e todos os que se movem sobre a terra conforme a sua espécie, e todas as aves conforme a sua espécie, todo pássaro, toda criatura alada, e entrou na arca com Noé, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. O fato de Deus ter preservado os animais dentro da arca é uma demonstração de sua misericórdia e cuidado pela criação, que, embora afetada pela corrupção humana, ainda tinha valor diante de Deus. A sobrevivência dos animais na arca também revela um aspecto fundamental do plano de Deus. Ele não veio destruir por completo, mas trazer restauração. A preservação da criação foi um sinal de que, apesar do juízo que estava acontecendo, Deus tinha um plano para um novo começo, uma renovação. O dilúvio não era o fim da história, mas o começo de um novo ciclo para a terra. Quando as águas se acalmassem e o ar fresco voltasse, a criação teria uma nova chance de florescer.
À medida que os dias passaram, a água cobriu a terra e a destruição se espalhou. Noé e sua família permaneceram na arca, aguardando que as águas parassem de subir. Em Gênesis 7:24, lemos que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Esse período de tempo em que as águas dominaram o mundo é um lembrete da gravidade do juízo divino. A destruição foi completa e toda a maldade que havia corrompido o mundo foi purificada pela força das águas. O dilúvio, por mais devastador que tenha sido, cumpriu uma função essencial na história da humanidade e da criação. Ele foi, ao mesmo tempo, um ato de juízo e um ato de misericórdia. A purificação através das águas representou a destruição do pecado e da corrupção, mas também a oportunidade para um novo começo. Noé, sua família e os animais na arca estavam prestes a presenciar um recomeço, uma chance para a humanidade recomeçar, livre da maldade que havia contaminado o mundo. A chave para entender o significado do dilúvio é lembrar que ele não foi apenas um evento de destruição, mas também uma ação de restauração. Deus estava de maneira radical restaurando a terra, removendo o mal para que a vida pudesse prosperar novamente. A arca foi o símbolo dessa restauração, um abrigo de segurança onde a nova criação começaria a se desenvolver. Após a destruição completa do mundo corrupto, as águas do dilúvio começam a baixar e a terra começa a se renovar. No próximo capítulo, vamos explorar como Noé e sua família, depois de tanto tempo na arca, finalmente saem para uma nova vida e como Deus faz uma aliança com Noé, simbolizando o novo começo para a humanidade. O novo começo e a aliança de Deus com Noé. Após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, seguidos de 150 dias de águas dominando a terra, o dilúvio finalmente começou a diminuir. As águas que cobriam o planeta lentamente começaram a recuar, deixando para trás um mundo devastado, purificado e pronto para começar de novo. Noé, sua família e os animais na arca, que haviam experimentado a tensão e o medo durante o dilúvio, agora estavam prestes a testemunhar um novo começo, um recomeço prometido por Deus. Em Gênesis 8:1-2, lemos: "E Deus se lembrou de Noé, de todos os animais e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram." O ato de Deus lembrar-se de Noé não significa que ele tivesse se esquecido de sua situação, mas sim que ele, em sua fidelidade, estava prestes a cumprir sua promessa e trazer a terra de volta à vida. A referência ao vento é significativa, pois simboliza a ação divina trazendo ordem e restauração à criação. A ideia de que as águas baixaram com o sopro de Deus mostra como ele continua, a partir deste momento, a ser o sustentador de toda a criação. O processo de recuo das águas foi gradual e levou mais de 5 meses até que a arca finalmente descansasse sobre as montanhas de Ararat, como relatado em Gênesis 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Este foi um sinal claro de que a terra estava emergindo do caos das águas e que a promessa de Deus de uma renovação estava começando a se concretizar. Noé e sua família, assim como os animais, agora poderiam começar a vislumbrar um novo futuro, embora as circunstâncias ainda fossem desoladoras. O isolamento na arca deve ter sido uma experiência marcante para todos os envolvidos. Durante os meses em que a arca flutuou sobre as águas, não havia sinais de vida fora daquelas paredes, e a criação parecia ter sido apagada.
Noé, em sua fé inabalável, confiava que Deus tinha um plano, mas a realidade de estar dentro da arca, com os horizontes fechados, sem ver a terra ou o céu por tanto tempo, certamente trouxe momentos de reflexão profunda. Quando as águas finalmente começaram a recuar, a esperança foi renovada. Noé, agora confiando ainda mais no plano divino, começou a testar as condições fora da arca. Ele soltou um corvo que voou para lá e para cá, mas não encontrou lugar para descansar. Retornando à arca, Noé então soltou uma pomba, que também retornou sem encontrar um lugar seguro. Passados 7 dias, Noé soltou a pomba novamente, e desta vez ela retornou com uma folha de oliveira no bico. Gênesis 8:11. Um sinal claro de que as águas haviam diminuído o suficiente para que as plantas começassem a crescer novamente. Esse foi o primeiro sinal de que a terra estava se recuperando e se tornando habitável. Finalmente, após mais algum tempo, Deus disse a Noé para sair da arca. Em Gênesis 8:16-17 lemos: Sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos com ti. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo animal que se arrasta sobre a terra, tirarás contigo. Esse momento foi um marco para Noé e sua família. Depois de mais de 1 ano dentro da arca, eles estavam prestes a sair para uma nova vida. O mundo ao redor estava em ruínas, mas a vida estava pronta para ser recomeçada. A ordem de Deus para que Noé saísse da arca não era apenas uma ordem prática, mas uma chamada para um novo começo. Ao pisarem na terra pela primeira vez, Noé e sua família sabiam que estavam em um mundo diferente. O mundo que eles conheciam antes do dilúvio estava agora irreconhecível. Mas havia um potencial de renovação. Era um campo aberto para reconstruir, para semear, para restaurar e para recomeçar. E essa renovação não seria apenas física, mas espiritual também. A aliança de Deus com Noé. O momento de saída da arca não foi apenas um novo começo para Noé e sua família, mas também um momento de aliança. Deus, após purificar a terra com o dilúvio, fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Em Gênesis 9:8-11, lemos: Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves como gado, e todos os animais da terra que estavam com vós, de todos os que saíram da arca, de todos os animais da terra. Estabelecerei a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa aliança foi um compromisso divino de restauração e misericórdia. Deus prometeu que o ciclo de destruição pela água havia chegado ao fim. Não haveria mais cataclismas universais. A criação seria mantida com fidelidade, e a terra continuaria seu curso sob o governo de Deus. A aliança de Deus com Noé foi o início de uma nova etapa para a humanidade, onde a possibilidade de uma relação restaurada com Deus seria mantida. O arco-íris como sinal da aliança. Deus, como sinal visível dessa aliança, colocou o arco-íris nos céus. Gênesis 9:13 nos diz: Pus a minha arco nas nuvens, para ser por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, com suas cores vibrantes e sua beleza única, tornou-se um lembrete constante da promessa de Deus a Noé e a toda a criação. Sempre que a tempestade passava e as nuvens se dissipavam, o arco-íris surgia como um sinal de que Deus estava com sua criação, lembrando-a de sua fidelidade. Para Noé e sua família, cada arco-íris seria um símbolo do compromisso que Deus fizera com eles, garantindo um futuro de paz e estabilidade. O arco-íris não apenas era um lembrete para Noé, mas também
um sinal para todas as gerações futuras. Ele representava a aliança de Deus com toda a terra, com todos os seres vivos. Era uma promessa que transcenderia os tempos e garantiria que a terra nunca mais enfrentaria a destruição total como no dilúvio. Com a aliança de Deus selada, Noé e sua família estavam prontos para recomeçar suas vidas. Eles tinham agora a responsabilidade de povoar a terra novamente, para dar continuidade à humanidade sob a orientação divina. No próximo capítulo, exploraremos a vida de Noé após o dilúvio, os desafios que ele e seus descendentes enfrentaram e o legado que Noé deixou para as gerações futuras. O legado de Noé e seus descendentes. Após o dilúvio, Noé e sua família receberam de Deus a missão de recomeçar a vida sobre a terra. O mundo estava em ruínas, mas o propósito divino para a criação continuava intacto. Noé, como o patriarca e líder de sua família, tinha a responsabilidade de preservar a ordem e a vida de acordo com os planos de Deus. A nova terra, após o dilúvio, deveria ser um lugar onde a humanidade vivesse em fidelidade a Deus, povoando o mundo e cumprindo o mandato divino de encher a terra e governá-la. A vida de Noé após o dilúvio. Após o dilúvio, a primeira tarefa de Noé foi se estabelecer em um novo ambiente. A terra que ele e sua família encontraram não era a mesma de antes. Não havia cidades, campos cultivados ou qualquer tipo de infraestrutura humana. Tudo estava começando de novo. Noé, guiado por sua fé e pela promessa de Deus, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, demonstrando sua gratidão pela salvação e seu compromisso com o plano divino. Em Gênesis 8:20, lemos: Então Noé edificou um altar ao Senhor e, tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocaustos no altar. Esse sacrifício foi um ato de adoração e de compromisso com a aliança que Deus havia feito. Deus, ao receber o sacrifício de Noé, fez uma promessa adicional. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Gênesis 8:21. Esse versículo reflete a profunda compaixão de Deus pela humanidade, que mesmo após o dilúvio, ainda era inclinada ao pecado. No entanto, a decisão de Deus de não destruir novamente a terra é um reflexo de sua misericórdia e da continuidade de sua aliança com Noé e suas futuras gerações. Noé, agora livre das águas do dilúvio, começou a reconstruir sua vida. Como homem justo e obediente a Deus, ele também iniciou o processo de repovoamento da terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os líderes da nova geração, com a responsabilidade de espalhar a vida sobre o planeta e povoá-lo de acordo com o plano divino. Portanto, se você está sentindo que a vida o desafiou de maneiras que parecem insuperáveis, lembre-se, você tem o poder de construir sua própria arca, de confiar nas promessas de Deus e de encontrar força para continuar, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Como Noé, você também pode ser parte de um novo começo. Não desista. A fé é a chave que abre as portas para um futuro cheio de renovação e esperança. A história de Noé é, no final, uma história de vitória. Uma vitória não apenas sobre as águas do dilúvio, mas sobre o medo, a dúvida e a desesperança. Uma vitória que nos ensina que, com fé, até os maiores desafios podem ser superados e um novo amanhã sempre pode surgir. Obrigado por assistir até aqui. Que a história de Noé e sua força de vontade seja uma âncora de esperança para você em todos os momentos da sua vida.